Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto de Brasília, do olho do furacão. Hoje, dia 12 de janeiro de 2024. Esmaga no like, arrebenta a boca do sapato, você está no melhor programa do Brasil. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Atenção, senhoras e senhores, moças e rapazes, vão chamando vizinho, vizinha, menino, menina, curumim, papagaio, periquito, cunhantém, para assistir a programação de hoje. E desejo a todos aqueles adventistas como eu, um feliz sábado! Olha, senhoras e senhores, vamos então às notícias, do dia. Revolta de Gleisi Hoffmann contra o editorial do jornal O Globo. Vocês sempre têm acompanhado este canal aqui, e eu aqui em Santarém estou sempre com o pé atrás com certas situações. Com aqueles que foram inimigos, se tornam amigos, aparentemente são oportunistas. Vocês viram que eu reclamei aqui, inclusive com a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que estava destinando somente à Globo os maiores comerciais e tal. Tudo bem que a Globo tem uma grande audiência, a Globo tem uma pauta identitária, né? Defende as minorias e tal. A Globo tem esse viés, mas tem um viés político também que não larga. Quem foi que criou o Moro e o Collor foi a Globo. A Globo fez o Moro ser aquilo que não era. Pegou a onda, chamou Lula de um grande comandante do esquema de corrupção, ou seja, e tirou o Lula da jogada com a Globo e todo mundo junto. Vocês viram o que aconteceu também na situação da presidenta Dilma, que foi colocada para fora. Eles enalteceram as acusações sobre o Dilma, era pedalada, 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 beleza. Aí o Lula volta ao poder e de repente estão lá, abraçados com a Globo. Inclusive, aquele cidadão que é o relator da PL 2630, das chamadas fake news, que eu chamei aqui de, o pacote para a Globo. Vocês sabem disso e eu não vou nem voltar àquele problema, porque deu muito problema para mim, para o Thiago dos Reis, Rony Telles e tal. Outros acusaram, olha, estão fazendo um complô e tal. Mas a gente sabia o que estava fazendo. Agora vem a resposta. Sabe por quê? A gente sempre tem que entender que as pessoas que estiveram com a gente vão estar sempre. Aqueles que estiveram na luta, nos piores momentos. Aqueles que só estão com você nos seus momentos melhores, nesses momentos assim de farra, de sucesso, você tem que colocar o pé atrás, porque isso não é qualidade. Isso é oportunismo. Por que eu estou falando isso? Agora sim, vamos lá. A notícia do momento para arrebentar toco e fedechifre queimado, minha gente. Coloco aqui para você essa notícia, a Gleisi Hoffmann falando sobre o editorial do Globo. Coloco aqui para vocês porque eu não sou baú para guardar segredo. Olha isso aqui na tela do Critica Brasil. Vai esmagando no like. Gleisi diz que Globo deve desculpas a Lula e Lewandowski. Em editorial, o jornal comparou o novo ministro da Justiça ao ex-juiz suspeito Sérgio Moro. Olha isso, gente. Estão comparando o Lewandowski com o Moro. E o Bolsonaro escolheu o Moro, agora o Lula escolhe o Lewandowski, a mesma coisa. Foi isso que a Globo, no seu editorial, disse. A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, criticou duramente o jornal O Globo, que em editorial comparou o futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao ex-juiz suspeito Sérgio Moro, que é senador, mas pode ter seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral. De forma leviana, o Globo insinuou que Lewandowski estaria sendo escolhido por favores prestados ao presidente Lula e que mereceu duríssima resposta de Gleisi. Confira. Primeiro, o jornal o Globo deveria pedir desculpa ao ministro Lewandowski pela leviandade de seu editorial, que ofende também o STF e o presidente Lula. Se queriam passar pano para Sérgio Moro, que inspirou o texto com uma postagem moleque nas redes sociais, só conseguiram avivar a memória da cumplicidade com aquele que proclamaram herói e hoje está à beira de ser caçado por crimes eleitorais. 2. É absurda e indigna a falsa equivalência que o editorial do Globo
faz entre a indicação de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça pelo presidente Lula e a cumplicidade de Sérgio Moro com Jair Bolsonaro. Comparar o prontuário de Moro com a trajetória de Lewandowski beira o cinismo. O ex-juiz corrompeu o sistema de justiça. Lewandowski engrandeceu o Supremo. Terceiro, Moro ganhou seu ministério e promessa de ir ao Supremo porque viabilizou objetivamente a candidatura de Bolsonaro em 2018, ao condenar sem provas e prender Lula ilegalmente, excluindo da campanha em que era favorito. Agiu de forma premeditada, parcial e criminosa, como apontou mais tarde o próprio Supremo. 4. As decisões definitivas do Supremo que reparam a injustiça e devolveram os direitos de Lula foram colegiadas e absolutamente constitucionais, atendendo ao habeas corpus da defesa, sem ilegalidades, sem usurpações e sem o apoio que a Globo e a mídia deram à perseguição da Lava Jato. Curiosamente, quinto, em outra página do Globo, registram-se como malícia decisões monocráticas de Lewandowski, favoráveis a pleitos da família e de aliados de Bolsonaro, todas em vigor. Pelo contrário medíocre do editorial, seriam argumentos para inviabilizar sua indicação por um presidente petista. Mas o que eles comprovam é a fidelidade do ministro à Constituição, sem contaminação partidária. 6. As premissas do editorial, portanto, são tão falaciosas quanto sua conclusão. A nomeação de Moro por Bolsonaro foi sim e continuará sendo uma prova contundente de sua parcialidade e suspeição contra Lula. Não é uma opinião do PT, como quer o jornal. É o que consta no acórdão do habeas corpus 164493 do Supremo. Olha, gente, a situação aí do editorial do Globo é realmente vexatória, pessoal. É realmente vexatória. Comparar a indicação do presidente, que o presidente Lula fez de Lewandowski, e comparar a indicação que Jair Bolsonaro fez para o Moro é totalmente leviana, descabida. Primeiro, o Lewandowski é um juiz que se aposentou compulsoriamente, saiu da carreira. Quando o Moro fez contra Lula, ele estava lá, atuando contra o presidente Lula e já conversava, e isso antes do resultado das eleições, com Jair Bolsonaro. Isso sim é safadeza. É contrário disso. O Deltan Dallagnol colocou no Twitter, e deixa eu falar uma coisa sobre o Twitter. Depois que o Twitter começou a ser chamado de X e começou a ser comandado por Elon Musk, meu irmão, o Twitter é um lugar só de violência, cada coisa horrível e só é bolsonaristas. Entendeu? Foi um território assim muito defendido pelos bolsonaristas e que às vezes dá nojo de a gente entrar e ver. Mas infelizmente, esses camaradas estão por lá. O Deltan Dallagnol postou um monte de coisa a favor do Moro, a Globo também. Não dá para comparar um juiz suspeito como o Sérgio Moro, que mandou, inclusive, espionar os advogados do presidente Lula, mandou a polícia pegar o Lula coercitivamente, sem ter convidado ele para depor, fez a barbaridades de mandar prendê-lo e ainda tentar usurpar tudo aquilo que o presidente Lula tinha, como se fosse, olha, objeto de suspeição, inclusive o tablet do netinho dele. A gente sabe o que o Moro fez. Nós sabemos tudo o que ele fez. E o conchavo que teve com Deltan Dallagnol, o conchavo que teve com a promotoria, e isso foi exposto pela Vaza Jato. Não sou eu, não é o PT que disse. O próprio Supremo decidiu que o Moro é suspeito. E o próprio Supremo foi que tinha autorizado o Lula a ser preso. Inclusive com também participando lá o Lewandowski. O Lewandowski foi o presidente do Supremo que inclusive dirigiu a sessão no Senado Federal que impeachmentou a presidente Dilma Rousseff. A gente tinha até muito mais condições ou justificativas para não indicar o Lewandowski do que para indicar. Aí que a presidenta Gleice diz o seguinte: nós estamos colocando ele pela competência e não pelos favores, como o Bolsonaro colocou o juiz Moro. É uma coisa que eu digo para vocês: parem de puxar saco de gente que já deu pernada em vocês.
Avisei isso sobre a Rede Globo, avisei isso sobre o Arthur Lira, mas parece que o presidente Lula e alguns do PT não ouviram o recado. Continuo, apoiando o presidente Lula, mas acho muita incoerência deles ficarem se segurando somente na Globo, como é o caso do Orlando, do deputado Orlando, me esqueci do nome do cara, que ele é o relator daquela PL que nós, youtubers, consideramos mais favorável à Globo do que propriamente PL de fake news. Mas enfim, fica a dica aí, às vezes eu falo, as pessoas ficam puta comigo e tal, mas eu prefiro dar uma opinião séria do ficar puxando o saco somente para puxar saco, aí não adianta. Olha, com Lula, desmatamento na Amazônia cai 50% em 2023 e atinge nível mais baixo em 5 anos. Dados preliminares do INPE apontam que 5.153 quilômetros quadrados da Amazônia foram desmatados em 2023, uma queda de 49,9% em relação a 2022. É aquilo, gente, quando você quer fazer, você faz. O Bolsonaro desmembrou o IBAMA e os serviços de proteção da Amazônia e da floresta. Com o presidente Lula, o IBAMA ganhou novamente áreas de que era para proteção da floresta. Olha isso, Polícia de São Paulo prende 13 manifestantes e alega crime de abolição violenta do Estado de Direito. É uma verdadeira sacanagem, né? O grupo estava protestando contra o aumento de passagem do trem e metrô. Aí o governo disse assim, estão tentando abolir o Estado Democrático de Direito. Isso tudo para implicar com as questões do 8 de janeiro, dos quais os bolsonaristas foram presos porque estavam querendo realmente usurpar o poder, entregar o poder nas mãos do Bolsonaro. Essa é a questão. Fazendo isso, se apequena, porque destruir o Estado Democrático de Direito, protestando contra o governo de Estado, até parece brincadeira. É uma sacanagem tremenda. Outra coisa é você atacar o centro do poder em Brasília, do Congresso ao Supremo, ao Palácio do Planalto, e querer matar e anular as eleições nacionais. Isso é, sim, a tentativa de golpe de Estado. Não tem nada a ver isso que a polícia de Tarcísio tenta fazer em São Paulo, dizendo, protestos contra o aumento de passagem, tentativa de abolição de Estado Democrático de Direito. Vamos se catar, né? Fala sério. Quer dizer que agora não pode mais se protestar sobre isso. O que os bolsonaristas fez não foi um protesto. O que o bolsonarista estava fazendo no meio da rua? Eles estavam contra a passagem mais cara? Eles estavam contra o aumento de gasolina? Eles estavam ali reivindicando maiores salários e empregos? Não. Eles estavam reivindicando que as eleições fossem anuladas. Eles estavam reivindicando que o Bolsonaro ganhasse, porque não aceitaram a derrota que o Lula deu, a lapada que o Lula deu no Bolsonaro. Esse é o problema, a grande diferença. Estavam na rua reivindicando o quê? Se não intervenção e o golpe militar. O Tarcísio realmente é um brincante. Faz isso para agradar a gadaiada. E a gadaiada, como é gado, a bestalhada, adora isso. Só que não vai surtir efeito porque é um Estado e o Estado não tem essa prerrogativa de decretar se é ou não uma abolição do Estado Democrático de Direito. Eles sabem disso, eles sabem disso, jogam como se fossem os juízes do Supremo Tribunal Federal. Essa é a verdade. Vamos arrebentar a boca do sapato. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Esmaga no like. Como vocês sabem, dia de sexta-feira à noite eu não faço live, então eu gravo à tarde, agora são exatamente 5 horas e 2 minutos, e depois eu jogo na internet. Então se você estiver mandando mensagem para mim agora, eu não estou ao vivo, estava há algum tempo atrás, eu não sei que horas vai ao ar. Vamos lá, gente. Entidade médica critica Conselho Federal de Medicina por equiparar crenças pessoais à ciência. Essa é uma questão que eles estão perguntando para os médicos, a opinião deles sobre a obrigatoriedade das vacinas contra a Covid para crianças. Eu tenho minhas ressalvas sobre essa situação e quero dar uma opinião mais clara depois que eu estudar os prós e os contras. Às vezes eu prefiro ficar calado do que falar bobagem.
Olha lá, atenção senhoras e senhores, esmaga no like. Se você quiser ajudar o Critica Brasil, ajude pelo Pix, olha o Pix aqui, 61 98304 6113 para arrebentar toco e fedechifre queimado, minha gente. Olha isso, vamos ver aqui essa notícia. O Ministério Público do Distrito Federal abre novo inquérito para investigar a rachadinha de Janones. Olha só, em caso no qual o parlamentar é acusado de participar de um esquema de rachadinha em seu gabinete. A representação foi oferecida pelo procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol abre isso. Eu queria que eles abrissem as investigações, porque o Deltan Dallagnol queria 2 bilhões e 600 milhões na conta da Lava Jato. Aonde está esse processo? Como é que anda isso? Os partidos não entraram ainda? Como é que houve esse esquema todo dos 2 bilhões? Eu quero realmente que o Ministério Público Federal investigue o Janones. E se ele fazia a rachadinha no gabinete dele, que seja punido. Assim como seja punido também o Flávio Bolsonaro, que todo mundo sabe que fazia a rachadinha, o Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e companhia. Não é pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco também. Quem for podre que se quebre. Vamos lá, arrebente a boca do sapato. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Gente, eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto, amanhã às 21h30 e no domingo mais cedo, tá bom? Às 20 horas estaremos ao vivo aqui no domingo para arrebentar toco e fedechifre queimado. Tchau, pessoal, e eu termino com a musiquinha que todo mundo gosta, a musiquinha pro gado, porque tem gado assistindo a live, o gado adora assistir a live do Critica Brasil, né? Vamos lá, roda! É um show de notícias. Vai esmagando no like. Critica Brasil. Estourou, papai. Tem muito gado aí. Tem muito leso bolsominion aqui. Tá tendo gado querendo sal. E o Critica Brasil vai te dar assim. Sal, sal, sal. Chama o meu boi pra comer o sal. Sal, sal, sal. Chama o meu gado pra comer o sal. Sal, sal, sal. Chama o meu boi pra comer o sal. Sal, sal, sal. Chama o meu gado pra comer o sal. Critica Brasil, aqui só a verdade. Muito obrigado, boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Hasta la vista, baby. Tchau.